A matemática é simples. Acumular é soma. Juros é soma. Impostos é subtração. Inflação é subtração. O resultado da sua operação deve ser positivo. Introdução. Pensar em conquistar o primeiro milhão. Todos pensam. Mas qual a diferença entre pensar e conseguir chegar lá? Porque muitos ficam pelo caminho. Alguns culpam a procrastinação, falta de uma educação financeira, falta de dinheiro para começar. Existem 1000 motivos para não se começar. Mas o realmente acontece na jornada de nossas vidas e atrapalha o sonho do milhão. Já se passaram mais de 50 anos. Essas perguntas não saem de minha cabeça. Foram horas de estudos, meditações, planos para começar de novo, metas, planejamentos, desistência para com o ser humano. Por que é tão difícil convencer um endividado a poupar e sair das dívidas? Trata-se de algo mais complexo do que apenas mudar o estilo de vida. Realmente é algo clínico que mexe com substâncias em nosso cérebro. Cada vez que compramos algo, despertamos em nossa mente substâncias que nos dão prazer que aos poucos vão nos viciando. Podem ser em altos níveis que nos levem a um vício compulsivo ou apenas em níveis controlados. Meu caso, por exemplo, aos 7 anos de idade comecei minha jornada de poupador e empreendedor. Adquiri prazer em começar um simples cofrinho em formato de porco. Ver o barulho das moedas me levava uma tremenda alegria. Aos poucos o vício tomou conta de mim. Então eu queria mais. Comecei a pensar em maneiras de ver aquele porquinho engordar. Comecei não somente a colocar moedas, mas também papel moeda. O tempo foi passando, minhas economias aumentando. Sem perceber, eu havia caído no vício. Eu precisava de mais. Tinha que fazer alguma coisa para aquele porquinho aumentar mais rápido. Eu estava com menos de 10 anos de idade, mas a necessidade de acumular moedas já havia me dominado. Então comecei a pensar em maneiras de ganhar dinheiro. Saí pelo bairro depois das aulas em busca de trabalho. Logo senti que a pouca idade me fechavam as portas. Por um lado, isso seria bom, evitando que caísse na corrida dos ratos ainda com uma tenra idade. Nascia assim o mais novo empreendedor do bairro. Com as portas de trabalho fechadas aos 10 anos de idade, resolvi fazer diversas coisas para conseguir dinheiro. Com a ajuda de um amigo, comecei a revirar lixos e terrenos em busca de ferro velho. Descobri o local onde comprava e depois as aulas saia pelo bairro em busca das mercadorias. Isso me ajudou a discernir o valor das coisas. Na hora da entrega dos produtos, minha alegria aumentava quando entregava alumínio e cobres. Também descobri que pneus velhos poderiam valer uns bons trocados. Aprendi logo como identificar aqueles que ainda serviriam para recalchutagem, sempre descobrindo onde achar e onde vender. Usando varetas e papel de seda, comecei a fazer pipas e papagaios para vender nas feiras. Os meninos da minha idade adoravam brincar de empinar, principalmente no período das férias escolares. Nem os passarinhos escaparam. Eu tinha em casa um casal de periquitos australianos que se reproduziam muito. Vendia mais de 20 todos os anos. Com todas as maneiras de empreender. Meu cofrinho era para estar abarrotado, mas aos poucos fui descobrindo o papel dos governantes. Eu tinha um cofre de vidro. Assim dava para ver o nível das moedas e notas, mas como por mágica o nível baixava. O que estava acontecendo? A resposta foi óbvia. Os governantes da casa estavam tirando a parte deles. Nos anos 70 as coisas eram difíceis. Apenas aceitei e me deram a promessa que um dia devolveriam. Passaram-se os anos. Conquistei a disciplina e constância. Então o que faltava? A resposta é simples educação financeira. Faltava conhecer sobre juros e inflação, dominando essa técnica simples. Mas se me custou tanto, demorei muitos anos para dominar esse assunto. Aprendi da pior maneira possível que me custou anos preciosos. Nesse livro você poderá aprender o grande segredo que levei anos, dominar os juros e conhecer sobre inflação. A matemática é simples. Acumular é soma, juros é soma, impostos é subtração, inflação é subtração. O resultado da sua operação deve ser positivo. Resumo. 1. Aprenda o poder da dopamina em sua mente. Torne poupar o seu vício. 2. Emprego pode desviar a sua jornada. 3. A falta de emprego vai te levar a empreender. 4. O governo existe para tomar o seu dinheiro. Não existe almoço grátis. 5.
Domínio e conhecimento dos juros, impostos e inflação. Capítulo 1. Poupar um exercício mental. Vimos na introdução que para mim foi fácil. Começando ainda criança, me mantive longe de certa forma da corrida dos ratos. Sendo jovem, não fui contaminado pelo vírus do consumo. O que acionava dopamina em meu cérebro era ver aquele porquinho ficar abarrotado. Na adolescência também prossegui em minha jornada de fazer dinheiro. Termo esse comumente usado na língua inglesa, quando se refere ao trabalho remunerado. Também vimos anteriormente que ainda me faltava dominar a matemática dos juros e inflação. Eu estava longe de se conhecer o termo fazer o dinheiro trabalhar para você. Vivendo nos anos 80, dessa vez eu havia saído da capital do estado de São Paulo. Me deparei com a falta de recursos da região nordeste do Brasil. Não havia os postos de coleta de reciclados, vulcanizadoras que compravam carcaças de pneus, casas de aves que compravam passarinhos e filhos de madames que me compravam arraiz, papagaio de papel de seda. Mesmo que eu estivesse parado, o pensamento de fazer dinheiro nunca me abandonava. Em vez de me entregar à situação regional seguindo a corrida dos ratos, que é a mesma em qualquer local do mundo, minha mente nunca parou de trabalhar. Foquei meus pensamentos como conseguir um trabalho depois das aulas, como ganhar dinheiro em um local de poucas oportunidades. Sentia muita pressão. Meu pai, sendo provedor do lar, queixava-se de que o governo do estado atrasava seu salário de professor. Sem falar das reclamações de como os salários eram tão baixos que professor era uma classe muito menosprezada no país. Em meio a essas circunstâncias, fui privilegiado de morar em uma pequena. Capítulo 1. Poupar um exercício mental. Vimos na introdução que para mim foi fácil. Começando ainda criança, me mantive longe de certa forma da corrida dos ratos. Sendo jovem, não fui contaminado pelo vírus do consumo. O que acionava dopamina em meu cérebro era ver aquele porquinho ficar abarrotado. Na adolescência também prossegui em minha jornada de fazer dinheiro, termo esse comumente usado na língua inglesa, quando se refere ao trabalho remunerado. Também vimos anteriormente que ainda me faltava dominar a matemática dos juros e inflação. Eu estava longe de se conhecer o termo fazer o dinheiro trabalhar para você. Vivendo nos anos 80, dessa vez eu havia saído da capital do estado de São Paulo. Me deparei com a falta de recursos da região nordeste do Brasil. Não havia os postos de coleta de reciclados, vulcanizadoras que compravam carcaças de pneus, casas de aves que compravam passarinhos e filhos de madames que me compravam arraiz, papagaios de papel de seda. Mesmo que eu estivesse parado, o pensamento de fazer dinheiro nunca me abandonava, em vez de me entregar à situação regional seguindo a corrida dos ratos, que é a mesma em qualquer local do mundo. Minha mente nunca parou de trabalhar. Foquei em meus pensamentos como conseguir um trabalho depois das aulas e como ganhar dinheiro em um local de poucas oportunidades. Sentia muita pressão. Meu pai, sendo o provedor do lar, queixava-se de que o governo do estado atrasava seu salário de professor, sem falar das reclamações de como salários eram tão baixos e que professor era uma classe muito menosprezada no país. Em meio a essas circunstâncias, fui privilegiado de morar em uma pequena chácara no subúrbio da cidade de Fortaleza. Em nosso quintal haviam mais de 15 coqueiros do tipo anão, portanto não muito altos. Naqueles tempos a abundância dessa árvore era enorme na região. As casas tinham quintais maiores que não deixavam faltar um pé de cocô. A oferta era grande, a busca era pequena. Mesmo assim, com a ajuda de meu pai, resolvemos levar alguns para uma badalada praia. Foi decepcionante. Os barraqueiros, termo usado aos comerciantes das praias cearenses, não estavam preparados para venderem tal produto. Isso mesmo que vocês ouviram. Naquela época as pessoas iam às praias e não tomavam água de cocô. Acabamos deixando vários em barracas diversas sem cobrar nada, apenas na esperança de que se vendessem pagariam. Resumo da ópera. Voltamos para casa decididos a mudar de ramo. O dinheiro arrecadado não cobririam os custos de transportes. Tínhamos mais de 15 pés de cocô com uma alta produção. Certa vez tirei mais de 100 cocos de uma árvore. Trazendo para nossos dias, seria possível faturar um bom dinheiro com uma única árvore. Então, o que fazer com toda aquela produção além de distribuir para parentes e amigos? Em uma de minhas caminhadas pelo bairro, acabei passando em frente a uns pontos de comércio na saída da cidade para as praias do litoral leste. Todos que iam conhecer as famosas praias de Morro Branco, Iguape, Aracati. Ao retornarem no final do dia, acabavam parando naqueles comércios para comerem as famosas tapiocas. Sim, ainda hoje existe o ponto das tapioqueiras.
que foi transformado em uma importante praça de alimentação que atrai turistas do mundo todo. Notei que aquelas mulheres comerciantes usavam um precioso produto em suas tapiocas, e esse eu tinha em abundância, logo achei uma boa freguesia que pagava à vista, com um preço melhor do que o cocô verde. Além do mais, o cocô estando seco e descascado ocuparia menos espaço e se tornava mais leve, facilitando o transporte que eu passaria a usar quase sem custos. A minha bicicleta. A venda de cocô proporcionou dinheiro entrando no cofrinho e elogios dos compradores, nossa, tão jovem e tão ativo. Os tempos de fartura e vida boa logo se foram, trocamos nossa chácara com coqueiros, mangueiras e goiabeira por outro bairro. O sonho da casa própria tomou conta da família. Meu pai havia se inscrever em um plano do governo para a aquisição de uma casa e fora contemplado com uma em um conjunto habitacional. Eu já estava entrando nos meus 15 anos de idade. Bairro novo, vida nova, tempos alegres e felizes, isso era o que realmente importava. Nem por isso minha mente não ficou parada. Quando se exercita a mente colocando a força do pensamento para trabalhar para você, as coisas vão acontecendo naturalmente. Não seja pobre de espírito, deixe as informações do grande Criador e Regente do Universo chegarem em sua mente. Primeiramente, sinta o desejo de obter algo, mentalize e peça. Caso não receba resposta nenhuma, o silêncio do grande Criador já é a resposta. Tudo tem seu tempo, todas as coisas vão surgindo em nossas vidas, basta estarmos atentos para capturar as ideias. Mas para que elas surjam se faz necessário exercitar a mente. O poder da oração, esta não deve ser apenas repetitiva como as famosas ladainhas, ninguém gosta de ouvir a mesma coisa todas as horas e todos os dias. A conversa deve ser sincera, vir de dentro do coração, das profundezas da alma, como uma conversa de amigos, quando um amigo abre o coração e conta suas mágoas. Não há aquele que não pare para ouvir, quanto mais o Pai Criador, certamente não deixará seu filho sem resposta. Eis o segredo, exercitar a mente em busca de respostas. Milhares de pessoas nunca pararam para meditar. Todos os grandes personagens da história tiveram tempos sozinhos para meditação. Podem chamar de qualquer nome, oração, meditação, conversa com o universo, ponderar, não importa. O princípio é o mesmo, exercite sua mente, pondere sobre o assunto. Muitas vezes a resposta pode vir até em sonhos. Mesmo quando dormimos, nossa mente não para de trabalhar. Ao chegar em um novo bairro, percebi que o mesmo ficava a poucos minutos de uma feira de pássaros. Era uma feira semelhante à de Acari no Rio de Janeiro. O forte eram os pássaros, mas podia-se encontrar de tudo um pouco. Logo comecei a adquirir pássaros selvagens por um preço bem mais em conta. Entraram em minha lista aqueles mais cobiçados como galos, campinas, coleiros e canários. Passava algum tempo com eles até estarem cantando e mansos. Depois revendia-os por um bom dinheiro. Todas essas formas de se fazer dinheiro tinha como objetivo fazer o porquinho engordar, mas sem perceber eu estava ganhando e desenvolvendo o talento do equilíbrio financeiro. Essa sim era a riqueza conquistada, não o valor monetário. Estava aí o grande segredo, nada foi tão rápido, já se haviam passado quase 10 anos, então para que a pressa? Quando se quer ganhar dinheiro, não pense em ficar rico com os grandes lucros, talvez ainda não esteja preparado para segurá-los em suas mãos. Não são poucos os casos de pessoas que torraram fortunas ganhas em loterias. Sem desenvolver o equilíbrio financeiro não se chega a lugar algum. Exercite sua mente financeira, poupar é prática. Não se chega a um corpo perfeito apenas indo uma vez por mês em uma academia. Quantas vezes por dia você praticou o pensamento de poupar? A Estrada da Fortuna, seu guia completo para investir na Bolsa de Valores. Compreenda como é possível alcançar a independência financeira e viver de renda com a compra de ações. Diversifique seus investimentos e descubra as melhores aplicações em renda variável. Sobre o conteúdo. Adquira o e-book completo A Estrada da Fortuna e obtenha todas as informações necessárias para investir na Bolsa de Valores. Compreenda como é possível alcançar a independência financeira e viver de renda com a compra de ações. Descubra as melhores aplicações em renda variável e comece sua carteira. Conheça melhor quem criou o conteúdo. Vila Freitas. Descubra os segredos do investimento inteligente com a nossa digital influencer. Desde 2019, ela vem aplicando seu dinheiro em ações na Bolsa de Valores, recebendo renda em dividendos de forma vitalícia, além de investir em fundos imobiliários e Bitcoin. Através de seu canal no YouTube, ela promove organicamente os produtos que endossa, gerando um grande volume de vendas. Aprenda com quem entende do assunto e transforme sua vida financeira. Jornada para o sucesso financeiro hoje.